Peço aos irmãos que estejam abrindo a Bíblia de vocês, lá no livro de Atos, no capítulo 3. Nós vamos ler Atos capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, a hora nona, por volta das 3 da tarde. Estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João estavam para entrar, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu ser ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Até aqui. Todas as ações do nosso Deus são ações de formosura, né? Sem dúvida. Deus tem uma capacidade de, numa determinada situação, agir, atingindo ao mesmo tempo outras várias situações, né? Age em uma pessoa, em uma circunstância, e isso tem um desdobramento em outras circunstâncias, né? Sem que nenhuma delas deixe de trazer glória para Ele ou deixe de cumprir a vontade dEle, né? Deus é assim. E cerca das 3 horas da tarde, Pedro e João subiram ao templo, né? E para adorar, porque era o momento do sacrifício da tarde. Subiram com esse objetivo, e algumas pessoas colocaram um homem aqui, um coxo, em algumas traduções, ou seja, alguém que tinha problema num dos pés, né? Aleijado de nascença. E em Atos capítulo 4 nós vamos ter a informação que esse homem tinha aproximadamente 40 anos de idade, né? E junto à porta Formosa. A porta Formosa era uma porta de entrada na cidade, que significa uma porta que floresce, uma porta bonita. E interessante que dados de historiadores diz que essa porta era uma fortuna, porque ela tinha 25 metros de altura, tinha 20 metros de largura, e precisava de 20 homens para abrir e fechar, pelo peso, porque ela era revestida de ouro e de prata. E quando o sol batia, então, nessa porta, você imagina o brilho que dava e como ofuscava. Então, diante dessa porta, uma porta larga e uma porta onde provavelmente tinha uma grande circulação de pessoas, foi que o milagre aconteceu aqui, né, na vida. Deus agiu de uma forma milagrosa na vida desse homem e acabou promovendo, nós não lemos na sequência do texto, uma situação em que Pedro teve a oportunidade de pregar, né, por causa disso, de falar a respeito do Evangelho. Então eu queria tirar alguns ensinos para a nossa vida com respeito ao milagre à porta do coração. Porque é claro que Deus fez ali o milagre junto à porta Formosa, mas o Senhor fez um milagre no coração do coxo, um milagre no coração de Pedro e um milagre no coração da multidão, né? Mais do que um milagre à porta da cidade, foi a porta das vidas que Deus agiu, né? Então o primeiro ensino está no verso aí, no verso 1 mesmo, quando diz que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, a hora nona, por volta das 3 da tarde. O primeiro ensino é a gente enxergar que o milagre aconteceu em meio à disposição da comunhão, né? Porque o que acontece?
Tudo aconteceu ali com Pedro, com João, no momento que as mentes deles estavam voltadas para o Senhor, né? Eles subiram ao templo de fazer o sacrifício da tarde, subiram ao templo na hora de oração. Nesse momento de comunhão, de disposição para com o Senhor, é que as coisas também aconteceram. E na nossa vida não é diferente, porque muitas vezes nós queremos ver um milagre na nossa vida, mas a gente não tem aquela disposição para estar na comunhão, né? A gente quer as coisas muito rápido, e enquanto a gente está fazendo as nossas coisas no dia a dia, sem se dedicar muitas vezes a um tempo de parada, para que a gente possa estabelecer uma comunhão, porque nós precisamos dessa comunhão com o Senhor, e é onde as coisas, nosso coração se volta para Deus, e aí a gente também enxerga oportunidades. É interessante que o milagre aconteceu nesse momento da comunhão, no momento da oração, no momento do sacrifício da tarde. No momento que o coração deles estava voltado, surgiu uma oportunidade. Alguém estava precisando, eles foram usados. Mais do que isso, eles subiram para o sacrifício da tarde e acabaram sendo usados numa cura, e Pedro com certeza não tinha o esboço de nenhum sermão dentro da sua roupa, e de repente ele viu uma oportunidade para pregar, né? Então as coisas acontecem em meio a essa disposição do nosso coração para a comunhão, né? Aí a gente enxerga a oportunidade, aí a gente também está mais forte para aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá. O outro ensino no verso 2 diz o seguinte: estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Veja só, no texto diz assim: estava sendo carregado, mas o texto não diz quem carregava, só estava sendo carregado, né? E outro ensino é a importância de nós aprendermos, ou a importância de nós servirmos a Deus e servirmos o próximo no anonimato. Quem é que levou? A gente não sabe, mas alguém levou aquele homem se encontra com os homens de Deus e Deus age, né? A importância do nosso coração, não dar importância se o nosso nome aparece ou não, mas aprender sempre e com a maior probabilidade e possibilidade, o quanto mais o nosso coração servir no anonimato, né? E isso não impede que a gente sirva. Aliás, Jesus ensina, né, que a gente deve esconder de uma mão, da outra mão, aquilo que a gente faz. Não é isso? Esse deve ser o espírito. Se de repente nosso nome for citado, se de repente nós formos vistos, que isso seja casualidade, né? Mas não seja algo que o nosso coração procure. Então a importância da gente servir a Deus assim, porque a gente ama e serve a Deus na vida do próximo. Tinha gente aqui no bastidor da cena do milagre trabalhando, e nós não sabemos quem é. Outro ensino está aqui no verso 5 para a nossa vida, para o nosso coração, porque o milagre que foi acontecendo nos corações, o homem olhou para eles com atenção. Então Pedro passa por ele pede esmola, não é isso? E aí Pedro diz: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber dele alguma coisa. E aí eu tiro um ensino para a nossa vida, da importância de nós termos expectativas de coisas boas no nosso coração, né? Quando Pedro diz assim para ele: olha para nós, diz o texto que ele olhou com atenção, esperando. Claro, ele não esperava um milagre, talvez esperasse a esmola, mas o fato é que ele olhou com atenção e esperava receber alguma coisa. E isso mostra a disposição do coração. Opa, se esses pediram para eu olhar, alguma coisa vai sair dali, né? Deus vive o tempo inteiro nos chamando para olhar para Ele. Nós pregamos isso no domingo, não foi? Olhai para mim e sede salvos, não foi o que a gente falou no domingo? Deus nos convidando o tempo inteiro para olhar para Ele, e nós vimos quantas salvações nós temos quando nós olhamos para Deus, na mensagem de domingo. Mas o fato é que a importância da gente guardar essa esperança, essa coisa boa no coração,
de que apesar de eu estar passando o que eu estou passando hoje, apesar do que eu estou sentindo hoje, apesar do que eu estou enfrentando hoje, a esperança de que essas coisas mudam, né? Mudam. Os dias passam, novos ingredientes são acrescidos, são acrescentados, vão mudando, e junto com a situação que vai mudando, e principalmente o nosso coração vai mudando nisso tudo, né? O nosso coração. Você veja que às vezes uma situação se apresenta muito complicada para você, o seu coração está extremamente aflito. Se essa situação perdura, não somente a situação vai tendo outros contornos, como o nosso coração vai ficando menos aflito e a gente começa a ter algumas reações. A gente começa a orar, a gente começa a buscar, a gente começa a lembrar das promessas de Deus, a gente começa a fortalecer, a gente começa a pedir para alguém nos ajudar e vai mudando, né? Mas isso quando há coisas boas, nós esperamos coisas boas. A importância da gente cultivar esse esperar coisas boas no nosso coração, ainda que a gente não esteja vivendo o bom, mas no coração a gente tem a esperança. Ele tinha essa esperança, né? Versos 5 e 6 ainda, ele olha com atenção e espera, e disse Pedro o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno ande. Então veja só, Pedro disse, poderia ter dito da seguinte forma: eu não tenho nenhuma riqueza comigo aqui, né? Eu não tenho dinheiro, não tenho prata nem ouro. Foi isso que ele disse, não tem dinheiro. Talvez ele pudesse, eu não tenho nenhuma riqueza aqui. Mas ele disse o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, né? Eu não tenho este tipo de riqueza que você me pede, mas o que eu tenho, outra riqueza que eu tenho, eu te dou, que foi pelo poder do nome de Jesus, a cura que ele recebeu. Então o ensino é que todas as riquezas que nós recebemos de Deus, a gente deve distribuir nessa terra, ainda que a gente não tenha o ouro e a prata, né? Mas aí, como a gente já vem falando muitos dias em outras mensagens, quantas riquezas a gente tem recebido de Deus. E olha, vamos nesse momento esquecer um pouco das riquezas materiais, né? Mas a palavra de Deus é o seguinte, que a manifestação de bondade de Deus na sua vida é uma riqueza. Deus olhar para você e ser bom para você, que riqueza, né? E esta bondade de Deus, diz a palavra, muitas vezes nos leva ao arrependimento. A arrepender-se genuinamente, movido por Deus, é outra riqueza, né? A tolerância de Deus para com a gente perde a paciência, né? Aqui a gente não consegue ser tolerante todo o tempo, consegue? Não. Mas Deus é tolerante com a gente. É uma riqueza que a gente recebe, a tolerância de Deus, a paciência de Deus, as mudanças que Deus faz na nossa mente e no nosso coração, é uma outra riqueza. Por quê? Porque você fica tentando mudar, se esforçando para mudar, e muitas vezes você não consegue mudar. Aí vem uma ação de Deus e muda você. Quem já passou por isso, né? Tantas vezes que você orou, tantas vezes que você se esforçou, você conseguiu muito pouco, mas de repente Deus permite uma situação que, olha, vira você ao contrário, 360 graus. E aí você muda. Uma riqueza muito grande, essa transformação que Deus dá. Então a ideia é o seguinte: todas as riquezas que a gente tem recebido de Deus, nós devemos distribuir na terra. Então aí qual é a distribuição? Eu recebo de Deus tolerância, o que eu faço? Distribuo tolerância. Eu recebo bondade, distribuo bondade. Eu recebo paciência, paciência. Eu recebo arrependimento, a possibilidade de arrependimento, também acolher aquele que está se arrependendo na minha frente, diante de mim, né? Também, se eu tenho a riqueza de ser transformado e mudar o pensamento, também se alegrar com a mudança de pensamento do outro.
Quer dizer, todo tipo de riqueza, somado às outras riquezas, materiais, seja o que for que Deus tem dado. Olha quanta riqueza, relacionamento, capacidade, habilidade, influência, quantas riquezas mais nós temos, né? Distribuir. Aliás, Jesus ensina isso no Sermão do Monte. Ele diz que a gente não deve ajuntar tesouros na terra, mas nos céus. E aí como é que a gente não ajunta tesouro? A gente não ajunta tesouro, é recebendo o tesouro, eu distribuo o tesouro. Aí eu não ajunto, né? E esses tesouros aqui, a bondade, a tolerância, a paciência, o arrependimento, a aceitação do arrependimento, a alegria da mudança de mente, todas essas coisas que são formadas numa outra pessoa, são formadas na alma delas, e a alma é eterna. Por isso a gente junta tesouro nos céus. Então essas riquezas a gente deve receber, e a gente recebe todos os dias. Por isso diz assim: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que você tem? Qual é a riqueza que Deus tem te dado além da riqueza material? Qual é a riqueza? A gente entregar. Versos 7 e 8 diz o seguinte: segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era aquele homem que costumava mendigar, não é? Então, quando a graça de Deus nos levanta, ela nos enche de otimismo, né? Nos enche de otimismo. Talvez esse homem represente o mundo que necessita da graça de Deus e torne-se otimista, porque a gente vive aparentemente no otimismo, mas um mundo extremamente pessimista, porque a gente olha para os rumos que estão sendo tomados, né, por onde as coisas estão indo. Talvez represente esse homem que foi tocado pela graça de Deus e então se encheu de otimismo. Deus já enviou o seu Filho, o toque já foi dado, e o otimismo vem quando então nos entregamos a Cristo, e aí a nossa vida nós começamos a pensar de maneira diferente com relação à vida e agir de maneira diferente com relação à vida, né? Então, quando a graça de Deus nos toca, quando você recebe um favor de Deus, quando você tem uma resposta de oração, quando você foi alvo da bondade de Deus sem ter pedido, isso enche o nosso coração de alegria, não é isso? A gente recebe novas forças para a vida, não é assim? Então, esse é um ensino. Veja só, Deus nos levantar é uma graça. O filho pródigo caiu e Deus o levantou, né? Davi também caiu e Deus o levantou. Não foi assim? Que mais? Pedro também caiu, mas Deus o levantou. Então, você já caiu? Então veja, quando a gente percebe que a graça de Deus nos levantou, como isso enche de otimismo. A outra pergunta é: talvez você esteja caído, mas a graça de Deus é suficiente também para te levantar e te encher de otimismo, né? Então a gente deve estar com o coração assim. E é naturalmente aqui no verso 8, esse coração assim, que possui a consciência da graça, que possui a consciência do favor. Isso é muito importante diante das mensagens que a gente ouve hoje até. Você veja bem, esse homem, ele não esperava receber a cura, ele esperava receber os trocados. Falou: opa, esse pessoal mandou olhar para ele, alguma coisa vai sair daí. Ele recebe aquilo que ele nem imaginava, e ele recebe a solução de uma coisa que talvez ele nunca imaginou que fosse possível, porque ele tinha um aleijão de nascença, né? Então tudo que ele recebeu aqui foi graça.
nada do mérito dele, ele não fez nada para receber isso, simplesmente aqueles homens olharam para ele e falaram: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta, anda, fica curado. E aquilo foi na graça, foi de graça, foi um favor, foi a bondade de Deus direcionada na vida dele, coisa que ele não esperava, pelo menos naquele momento não, e muito possivelmente nem na vida, quando a gente tem uma deficiência de nascença, que você olha e vê que não tem como mudar aquilo. Então, quando o coração possui a consciência da graça, aí acontece o quê? Veja, imagine a cena, na porta daquela cidade, cheio de gente, da porta até o templo, esse homem andando, saltando e louvando a Deus. Quem estava de longe olhava e falava: nossa, o cara endoideceu, né? Mas é assim, quando a gente tem a consciência da graça, a gente não apenas louva, mas o louvor brota numa força, numa intensidade muito grande, porque a gente reconhece que é favor. E a gente tem a mania de dizer muitas vezes: olha, Deus me atendeu, mas também eu fiquei 4 anos orando por isso, né? Como se isso fosse um mérito nosso, que 4 anos nós fizemos, nós dobramos o braço de Deus e Deus nos deu. Não é graça de Deus. Os 4 anos também foi graça, porque nesses 4 anos, não pense que você que fez, Deus trabalhou no seu coração o tempo inteiro, né? Então, quando a gente tem a consciência da graça, não apenas a gente louva, mas é para saltar mesmo, né? E esse é um ensino na nossa vida. E por último, tudo que Deus faz na nossa vida serve de instrumento para testemunhar o seu amor e a sua presença entre os homens. E a gente vê isso então, que nós não lemos, mas olha só o verso 11 e 12 que diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora eles tivessem decidido soltá-lo. E aí ele começa a pregar a respeito de Jesus. Tudo na nossa vida, tudo que Deus faz, serve de instrumento para a gente testemunhar o amor dele. Aquilo que Deus fez, o coxo deu testemunho no seu salto, no seu andar, no seu louvor a Deus, no se mostrar para toda a multidão o que ele tinha recebido. E também serviu de oportunidade para Pedro então levantar e falar de Jesus logo após, pouco tempo depois da crucificação de Jesus, e explicar o que foi o que aconteceu na história. Então, o que é que Deus tem feito na sua vida, na nossa vida, é uma oportunidade para a gente dar testemunho. Então, irmãos, o milagre aconteceu na Porta Formosa, mas na verdade o milagre aconteceu no coração de cada um desses aqui, no coxo, nos discípulos e na multidão. Quero encerrar a mensagem só dizendo o seguinte: você precisa de um milagre no seu coração? Eu não estou pedindo na sua vida financeira, não estou perguntando na sua casa, no seu casamento, na sua família, estou falando no seu coração. Como é que está o seu coração? O seu coração está precisando de um milagre? Ele está travado com relação a algum assunto? Porque aqui aquele homem estava coxo, paralisado, dependente de outras pessoas, travado ali. Ele não podia fazer nada por si mesmo, precisava de ajuda. Mas às vezes o nosso coração está pesado, às vezes o nosso coração está com uma questão, às vezes o nosso coração está precisando de um milagre com relação às vezes a como está, o que está acontecendo lá no nosso trabalho, com relação à nossa vida espiritual, com relação ao relacionamento com alguém, com relação até mesmo à fé, a nossa disposição para Deus, sei lá, tantas coisas podem travar o nosso coração, um ressentimento, uma incredulidade que se apossou do nosso coração. A gente acreditou tanto, esperou tanto, e o tempo
tem sido ingrato porque a gente não tem recebido isso e a gente está assim com o coração pesado porque as coisas não acontecem. Seu coração está precisando de um milagre? O Senhor faz o milagre à porta do nosso coração. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós, diante da Tua mensagem, apresentamos o nosso coração a Ti. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, de todos que nos ouvem. Ó Pai, eu peço que o Senhor que sonda e conhece o coração, o Senhor que vasculha, o Senhor que percebe todas as coisas, sonda, ó Deus, com o Teu amor, com o Teu poder, e realiza o milagre que cada um precisa. Nesse momento nós nos entregamos a Ti. Nós entregamos a disposição interior do nosso ser ao Senhor. A nossa mente, nossas emoções, tudo que acontece do lado de dentro, nós apresentamos a Ti e pedimos, Senhor, limpa o que tem que ser limpo, cura aquilo que precisa ser curado, Deus, realiza o Teu milagre. O nome de Jesus é poderoso o suficiente para levantar um coxo de nascença, assim como é poderoso para tirar tudo que nos atrapalha. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus, pelo poder que é no nome de Jesus, visita cada um de nós, sonda, traz à tona e realiza um milagre para a Tua glória, Pai, e para benefício da nossa alma. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.